VM Quiz número 49. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Faça sua inscrição e receba semanalmente uma notificação de um novo teste. Vamos ao teste de hoje. Boa sorte! Pergunta número 1. Em que modalidade esportiva Michael Phelps conquistou muitas medalhas? Tênis, judô, corrida ou natação? Resposta: natação. Michael Phelps conquistou 37 recordes mundiais. Nos Jogos de Pequim em 2009, conquistou o maior número de medalhas de ouro. Atualmente, 2023, está com 38 anos. Pergunta número 2. Quem pintou o quadro A Coluna Partida? Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Frida Kahlo ou Sandro Botticelli? Resposta: Frida Kahlo. Aos 18 anos, Frida Kahlo teve um grave acidente que lhe causou sérios problemas físicos. Sofreu mais de 30 cirurgias e, após uma dessas cirurgias, muitos anos após o acidente, ficou acamada e presa a um espartilho metálico para suportar as dores. Essa situação lhe inspirou o quadro A Coluna Partida. Pergunta número 3. O ex-presidente Itamar Franco nasceu em alto mar e foi registrado no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia ou em Minas Gerais? Resposta: Bahia. Foi registrado na Bahia e cresceu em Minas Gerais. Foi vice de Collor. Assumiu a presidência quando Collor sofreu o processo de impeachment. Em 2011, já diagnosticado com leucemia, contraiu uma pneumonia que o levou à morte. Pergunta número 4. Elis Regina morreu 2 meses antes de completar 33 anos, 35, 37 ou 39 anos? Resposta: 37. Segundo o laudo médico, Elis morreu de overdose acidental, após misturar bebida alcoólica com cocaína. Pergunta número 5. Qual das palavras abaixo pode ser um sinônimo de saga? Narrativa, raiva, rota ou desgraça? Resposta: narrativa. A saga é uma história de coisas que se sucedem. A saga de uma família é uma narrativa dos acontecimentos com a referida família através do tempo e de suas gerações. Pergunta número 6. O líquido amniótico está relacionado aos rins, à gestação, à bexiga ou aos pulmões? Resposta: gestação. O fluido conhecido como líquido amniótico
envolve o bebê e é muito importante para o desenvolvimento fetal. Pergunta número 7. Quantos anos demorou a construção da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro? 2, 3, 4 ou 5? Resposta: 5 anos. Sua construção iniciou-se em 12 de outubro de 1926 e sua inauguração aconteceu em 12 de outubro de 1931. Pergunta número 8. Que raça de cães é retratada carregando um barrilzinho no pescoço? Dinamarquês, São Bernardo, Golden Retriever ou Pastor Belga? Resposta: São Bernardo. Os cães dessa raça são treinados para resgatar pessoas enterradas na neve em caso de avalanche. A história do barril com conhaque é bem possível que seja alguma lenda ou criação de histórias em quadrinho. Pergunta número 9. The Falklands é o nome que os ingleses dão às Ilhas Canárias, à Ilha da Páscoa, às Ilhas Malvinas ou às Ilhas Maldivas? Resposta: Ilhas Malvinas. O arquipélago fica ao sul do Atlântico e foi palco de uma disputa bélica com os argentinos. O fato ocorreu em 1982 e os ingleses saíram vencedores. Pergunta número 10. Que idade tinha a princesa Isabel quando assinou a Lei Áurea? 22, 32, 42 ou 52 anos? Resposta: 42. Ela assinou a Lei Áurea em 1888, 2 meses antes de completar 42, e morreu em 1921, aos 75 anos. Pergunta número 11. O principal motivo da Guerra Civil Norte-Americana foi uma antiga rivalidade, a abolição da escravatura, disputa de território ou descoberta de ouro? Resposta: abolição da escravatura. O norte dos Estados Unidos era industrializado e a favor da abolição, enquanto que o sul era agrícola e por isso não podia abrir mão dos escravos em favor da abolição. E este foi o principal motivo da Guerra Civil entre Norte e Sul. Pergunta número 12. O cancan é uma dança de origem norte-americana, francesa, caribenha ou espanhola? Resposta: francesa. O cancan se tornou popular no século XIX, por volta de 1840. Era música de cabaré. Depois começou a ser tocada em Londres e Nova York e se tornou uma dança mundial. Pergunta número 13. Um animal acéfalo é aquele que não tem dentes, que não tem cauda, que não tem cabeça ou que não tem patas?
Acéfalo é aquele que não tem cabeça. Exemplos: ostras, mexilhões, mariscos. Pergunta número 14. Lampião, rei do cangaço, era natural do Ceará, de Alagoas, de Sergipe ou de Pernambuco? Resposta: Pernambuco. Considerado bandido por uns e herói por outros, Virgulino Ferreira da Silva entrou para o cangaço por vingança contra os que prejudicaram sua família em disputa de terras. Foi morto pela polícia em Sergipe em 1938, pouco antes de completar 40 anos de idade. Pergunta número 15. As guerras púnicas foram uma série de 3 conflitos entre Roma e Grécia, Roma e Cartago, Roma e Pérsia ou Roma e Fenícia? Resposta: Roma e Cartago. Os conflitos entre Roma e Cartago duraram mais de um século. Cartago foi destruída e Roma passou a dominar o Mediterrâneo. Pergunta número 16. Em um dos seus surtos psicóticos, o pintor Van Gogh cortou seu próprio dedo, seu próprio pescoço, sua própria orelha ou seu próprio nariz? Resposta: orelha. Cortou sua própria orelha. Há estudos que dizem que Vincent Van Gogh sofria de depressão e delírios causados pela abstinência de álcool. Pergunta número 17. O primeiro nome do mestre de suspense Hitchcock era Albert, Alfred, Andrew ou Arthur? Resposta: Alfred. Alfred Hitchcock era britânico. Dirigiu 53 longas-metragens e morreu em 1980 aos 81 anos. Pergunta número 18. Nos anos 50 havia um cantor conhecido como o Rei da Voz. Quem era ele? Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva ou Carlos Galhardo? Resposta: Francisco Alves. Cantor de enorme popularidade na época, Chico Alves, ou Chico Viola, como era chamado, teve morte prematura quando dirigia seu carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Bateu de frente com um caminhão, seu carro incendiou-se e ele morreu carbonizado. Tinha 54 anos. Por ironia, ele costumava dizer que não viajava de avião para não morrer carbonizado. Pergunta número 19. Qual foi a origem da cicatriz que Al Capone tinha no rosto? Acidente de carro, queda quando criança, navalhada ou problema congênito? Resposta: navalhada. Conta a história que Al Capone, cujo primeiro nome era Alphonse, estava em um bar e disse umas gracinhas para uma mulher, a qual estava acompanhada por seu irmão, que era um assassino já conhecido na redondeza. O irmão dela exigiu que Al pedisse desculpas. Este negou e recebeu vários golpes de navalha. Levou mais de 40 pontos,
e uma cicatriz para o resto da vida, que lhe rendeu o apelido de Scarface. Pergunta número 20. Qual é o tempo de gestação de uma vaca? 7 meses, 9 meses, 11 meses ou 13 meses? Resposta: 9 meses. Vacas podem ficar prenhas aos 15 meses de idade. Portanto, aos 24 meses, ou seja, 2 anos, já podem ter seu primeiro terneiro. Bem, espero que você tenha se divertido e aproveitado o teste. Muito obrigado e até o próximo teste. E não esqueça de fazer a sua inscrição.